mundo de hoje, as mentiras não apenas circulam, elas estruturam políticas, moldam afetos e produzem desigualdades. Das redes sociais que premiam o ódio, às grandes corporações que lucram com a confusão, a desinformação é um projeto de poder. Ela fragiliza democracias, ela atinge em cheio as minorias e transforma em negócio a própria vida. Do combate à ciência durante pandemias ao lobby da indústria alimentícia, por exemplo, a manipulação de informações se tornou um campo ético urgente. É sobre como a desinformação ameaça a saúde pública, alimenta o discurso de ódio e reforça injustiças, e sobre como resistir que nós vamos conversar hoje. Hoje recebemos um convidado que é, ao mesmo tempo, educador, artista, performer e intelectual público, que há anos transforma conhecimento em linguagem acessível e apaixonante. Com o canal Tempero Drag, Guilherme Terreri, que dá vida à persona Rita Von Hunt, alcança milhões de visualizações, construindo um dos espaços de educação crítica mais influentes da internet brasileira. Rita, criação de Guilherme, é conhecida como uma das vozes mais potentes da cultura e do pensamento social contemporâneo, unindo teatro, filosofia, pedagogia e ativismo, dentre outros. E faz tudo isso com rigor acadêmico, tornando complexos debates filosóficos em conversas compreensíveis e envolventes. Além de performer premiado, Guilherme é um educador no sentido mais freiriano da palavra. Alguém que acredita que a transformação do mundo começa pelo diálogo e pela crítica, claro. Sua presença no Questão de Vida é um convite para pensar a bioética a partir da vida real, onde política, arte e coragem se encontram. É uma enorme alegria e honra para mim e para a SBB receber hoje Guilherme. Um prazer estar aqui, estou muito contente por esse convite, que bom que a gente finalmente pôde fazê-lo acontecer. Elda, estou muito contente também de poder estar na sua presença. Desde que eu te conheci, tenho acompanhado seu trabalho pelas redes e tenho muita admiração por tudo que você construiu e constrói. Então é um prazer para mim estar aqui, estou muito contente, espero que essa entrevista possa ser maravilhosa. Ah, certamente. Você sabe, é um sonho, né, Guilherme? Nós estávamos já tentando nos estruturar para esse encontro e ele finalmente aconteceu. Guilherme, quando nós falamos em desinformação, é comum imaginar boatos ou simples notícias falsas. Mas a realidade é muito mais profunda e perturbadora do que isso, né? A mentira virou um método. Nós que somos pesquisadores sabemos o que é isso, né? Mentira virou metodologia de governo, de mercado e de controle social. Hoje, algoritmos recompensam o medo e a raiva. Grandes corporações se apresentam como verdes, enquanto degradam o planeta. E campanhas supostamente educativas mascaram interesses econômicos. Você costuma dizer que quem controla a narrativa controla o real. Como é que você vê a desinformação a partir dessa ideia de desinformação como um projeto político e não uma simples mentira? Maravilha, professora. Eu vou tentar explicar alguma coisa antes de me mover para uma resposta propriamente dita. Que quando... E acho que a sua pergunta, ela ajuda muito a gente a pensar isso. Quando a gente tem em mente os termos recentes, né, de fake news, de dissonância cognitiva, a gente tem uma tendência, um pouco pelo apressado do debate, mas pela hora do debate. A gente tem um pouco a impressão de estar falando de um fenômeno mais ou menos novo. Bom, talvez seja importante aqui abrir o nosso primeiro flanco de debate, que é o seguinte: a mentira como método, e a pergunta é muito boa por formular desta forma,
A mentira como método, ela é uma estratégia bastante antiga. Então, existe um crítico cultural britânico, né, o Raymond Williams, inglês, do país de Gales. Ele tem um texto fundamental para os estudos de cultura chamado Palavras-Chave, um vocabulário de cultura e sociedade. É um texto dos anos 70 que acompanhava um texto prévio do Raymond Williams chamado Cultura e Sociedade. E o Williams compreende, em determinado ponto do empreendimento teórico dele, de que seria necessário uma espécie de dicionário para que as pessoas tivessem a dimensão da discussão que ele estava fazendo. E esse dicionário, ele vai tentar, verbete a verbete, mostrar a complexidade dos termos quando eles surgem nas discussões em ciências sociais. Quando a gente pensa o termo ideologia, e esse é um dos termos aos quais o Raymond Williams se dedica nesse livro, a gente tem uma longa trajetória, né? A primeira vez que o termo é utilizado é por um filósofo francês, que é o Destutt de Tracy, isso é século XVIII, isso é o 1700, e ali ela é utilizada como o estudo das ideias. A próxima vez que vai haver uma grande mudança de paradigma na compreensão do que ideologia significa é já por meio de manipulação política nas mãos de Napoleão Bonaparte. Então, o Napoleão, que representa, né, uma tentativa de retorno da Revolução Francesa a uma outra coisa, né? Portanto, mover à direita o que havia sido a Revolução Francesa, o Napoleão Bonaparte vai chamar de ideólogo todos aqueles que vão contra o seu projeto político. Então, para Napoleão Bonaparte, os ideólogos são aqueles que imaginam que um outro mundo é possível. Estou fazendo questão de... E aí a gente iria para Marx e Engels e etc. Mas estou fazendo questão de começar assim, porque a utilização da manipulação sobre a compreensão dos fatos e dos eventos enquanto um projeto de governo, ela existe talvez desde que os projetos de governo existem. Pelo menos na era moderna, sem sombra de dúvida, a gente pode falar sobre mentira como método político. E aí a gente vai abrindo caminhos para perigos que são mais ou menos inimagináveis. A gente tem uma série de intelectuais ao redor do planeta que, quando imaginaram suas distopias e produziram obras literárias distópicas, imaginaram as distopias centradas na mentira como método. Então, a gente pode pensar em Fahrenheit, né, a obra da queima dos livros, a gente pode pensar em Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, a gente pode pensar em 1984, do George Orwell, onde havia um ministério da verdade, cuja função era manipular diariamente a compreensão do povo sobre os fatos e os eventos. Eu acho que é importante começar por aí, para que a gente tire da frente uma impressão de que a gente estaria defrontado com algo do século XXI, que a gente estaria defrontado com algo da pós-modernidade. Não. Uma compreensão mais abrangente do processo histórico vai mostrar para a gente que não há como gerir os rumos de uma população, de um território, de uma fronteira, sem gerir a dimensão da compreensão dessa população, dos seus valores e dos seus significados. Portanto, sempre que a gente fala de um projeto de governo, a gente está falando em algum grau da manipulação das interpretações que são possíveis de serem feitas. Muito longe de dizer que não existe a verdade factual. A verdade factual, ela existe. Agora, como
as narrativas serão apresentadas, interpretadas, como os dados serão coletados e analisados, tudo isso desempenha um papel naquela frase que a senhora traz para a nossa conversa, que eu digo, quem controla a narrativa, controla o real, né? Quem tem primazia sobre a disputa dos valores e dos significados de um povo num tempo, tem mais potência, mais pungência de apontar direções. Quando eu consigo fazer com que uma população concorde com o que é o bem comum, com o que é a segurança nacional, com o que é o projeto de desenvolvimento, ou com o que é Deus, pátria e família, fica muito mais fácil manipular essa população numa determinada direção. Falar, portanto, da mentira como um método é falar sobre uma estratégia de governabilidade, uma estratégia de governança que está conosco desde, pelo menos, da modernidade, sendo possível ir mais para trás do que isso. Mas a gente não está falando de um fenômeno novo, a gente está falando de uma das disputas mais centrais em sociedades complexas, que é disputar o imaginário político de um povo. Olha, super interessante essa perspectiva histórica, né? A história, de fato, é pedagógica, né? Eu não tinha pensado dentro dessa perspectiva, viu? Confesso. A ideologia, para mim, sempre tem essa ideia de que é o mascaramento da verdade, né? Ideologia como uma possibilidade de você mascarar aquilo que é real, a verdade. Mas eu achei interessantíssimo essa caminhada histórica que você fez para que a gente possa se situar hoje. E aí, dentro deste mesmo caminho, né, parece que você está, de uma certa forma, também descrevendo ou antecipando uma conversa que eu gostaria de ter sobre a questão do capitalismo contemporâneo, né? Como é que esse capitalismo, o neoliberalismo, né, o ultra-neoliberalismo, ou economia enfim, um modelo, né, um estado de economia capitalista, como que esse capitalismo contemporâneo ele se alimenta do caos informacional, né? Nós fizemos uma pesquisa super interessante na questão das fake news nas eleições, nas últimas eleições, e a gente tem isso muito claramente. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, como é que esse capitalismo contemporâneo ele se alimenta desse caos informacional e que conexões você percebe, você enxerga entre lucro, algoritmos e medo? A gente queria sempre trabalhar dentro dessa perspectiva. Maravilha. Olha, a pergunta é muito boa também e vou tentar pensá-la aqui no nosso espaço de conversa. A gente tem também há muito tempo sendo construída uma compreensão da estrutura da ação social. Então, para a antropologia, esse debate é um dos debates mais caros que esse campo das ciências humanas já fez na sua história. A gente tem duas marcas aqui, por dizer, na antropologia, de momentos de virada sobre o que nós entendemos como uma teoria ou uma estrutura para a ação social. Existe um modelo que era amplamente difundido e utilizado no Ocidente, que era o modelo do Parsons, né, um antropólogo muito famoso, que estabelece nos anos 30 um paradigma de quatro coisas que comporiam os modelos de ação integrativa, os modelos de ação social, né? Então, a latência desses modelos, como eles conseguem ser passados para as gerações vindouras, a capacidade deles de gerar adesão social, né, de produzir um grupo mais ou menos coeso, quão eficientes essas ações eram em obter as suas metas, e também a adaptabilidade, o quanto essas ações se adaptavam à realidade imposta. Gradativamente, esse modelo foi sendo superado por um outro modelo, e aí a gente já está nos anos 70, antes a gente estava nos anos 30,
E nos anos 70, a partir do Geertz, que é um outro antropólogo estadunidense, a gente começa a pensar um modelo que é o modelo dos eventos e das ações. Isso é fundamental para a gente pensar o caos informacional, fundamental. Essa estrutura de ação social, que a antropologia começa a descobrir e formular a partir dos anos 70, ela vai prescrever que aquilo que nos condensa em populações, aquilo que produz a impressão de uma sociedade, aquilo que produz a impressão de um tecido social construído entre indivíduos, e podendo, né, formar as ficções da nação, as ficções da cultura, as ficções do Estado Nacional, tudo isso teria um novo vocabulário para essa compreensão. E parte desse vocabulário é essa ideia de eventos e atos. O que está aberto para a gente agora é começar a pensar o caos informacional. Esses eventos e esses atos, eles são cadeias rastreáveis de intervenção de agentes na realidade. Ou seja, o que faremos com a chuva? Nós vamos pensar a chuva como auspiciosa, como boas novas, como um presente divino. Nós vamos pensar a chuva, este evento da natureza, por exemplo, como o interpretaremos? E ao interpretar um evento, a gente está fazendo uma ação social, que vai ser partilhada por um grupo, e dentro da partilha por este grupo desta interpretação, novas interpretações surgirão. A gente tem um outro momento na antropologia, que já são os anos 90, quando Frederick Barth começa a tentar dimensionar essa mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma traz para a gente algo que a gente está elaborando aqui nessa entrevista, que os nossos pressupostos para os debates, eles nunca estão de todo sedimentados. É por isso que a gente está vendo no século XXI retrocessos tão absurdos. É por isso que a gente está vendo um país da dimensão continental dos Estados Unidos retroceder nas vacinas ao ponto de você ter surtos de doenças que haviam sido erradicadas no século XIX. Existe uma dimensão, a partir desse novo paradigma interpretacionista, né, interpretacional da antropologia dos anos 70 e 90, que nos ajuda a compreender que o passado, ele sempre passou e não passou. A gente segue disputando os sentidos do passado, e por isso abrindo novas chaves de ação para o futuro. O caos informacional, ele só é possível num cenário muito específico, que é o cenário da desagregação social. Isso é dito de forma brilhante pelo Frederick Barth num texto dele de 1992, que chama Por uma maior naturalização na conceptualização de sociedades. O Barth vai nos dizer que todas as vezes que as relações sociais vão se tornando instáveis, e a gente está atravessando um desses momentos históricos, né? Não existe mais possibilidade de aposentadoria, a gente não consegue mais dimensionar o mundo do trabalho com a entrada da inteligência artificial, a gente não sabe quais postos de trabalho serão perdidos nos próximos 10 anos. Existem pesquisas que falam que todas as profissões do presente estão ameaçadas, de contabilidade à advocacia, né? Passando pelo trabalho de pesquisa, passando pelo trabalho de educação. Então, este cenário é um cenário de dimensões assombrosas de instabilidade. Só que para a antropologia social, cenários de instabilidade social são cenários de disputa interpretativa sobre eventos e ações. Ou seja, o caos informacional, ele é uma estratégia a partir da qual
é possível fundamentar novas relações para novas sociedades. De novo, o que eu estou dizendo aqui não é exatamente uma novidade. A gente tem uma série de intelectuais que estão na fronteira das ciências humanas produzindo teoria a esse respeito. O Yanis Varoufakis, né, antigo ministro da Economia da Grécia, um economista muito importante para pensar a sociedade contemporânea, ele tem falado abertamente, a última tese dele é sobre isso, de que a gente está vivendo um momento de transição social e econômica do capitalismo tardio, que era esse estado que conhecíamos da nossa economia neoliberal, para um tecnofeudalismo. E isso só é possível, esse cenário só é possível a partir de uma desestabilização do tecido social de uma magnitude muito avassaladora. Qual seria a contramão disso? O que a gente poderia fazer para se contrapor a isso? A estabilização das relações sociais. Não há dúvida, né? Contra o caos, a resposta é a tecnologia ancestral de comunidade. Só que essa resposta ela não aponta lado, se ela vai ser uma comunidade progressista ou uma comunidade reacionária, né? Os grupos de teoria conspiratória, o QAnon nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan, os grupos supremacistas brancos, os grupos de masculinidade misógina e ataque a mulheres, todos estes grupos são comunidades. E eles são comunidades de relações estabilizadas, que por estabilizarem relações, conseguem preconizar interpretações e destinos para as ações humanas. A gente está vivendo, Elda, um momento crucial da mudança do cenário global, que a gente está vendo uma insurgência conservadora com dimensão, com caráter popular. A gente só viu isso na ascensão nazifascista. A última notícia que a gente tem isso é a ascensão nazifascista na Europa. Então, o caos informacional do tempo presente, ele pode ser lido em paralelo um pouco com a máquina de propaganda nazista. O que a máquina de propaganda do Joseph Goebbels fazia? Ela redimensionar, a partir de um grande cenário de instabilidade social, pós-Primeira Guerra Mundial, ela redimensionava os laços sociais, tentando formar comunidades mais coesas, mais estáveis, e dentro dessas comunidades disputar um sentido de futuro. Né, disputar um projeto de governo, de nação e etc. Até certo ponto, eles lograram sucesso nessa empreitada. Né? O nazifascismo é a estabilização de um outro modelo civilizacional, o modelo da barbárie. Né? Aqui, no nosso cenário, nós estamos atravessando um momento em que a gente tem precisado retomar discursos de que todos os corpos humanos são seres humanos. Isso é inimaginável. É que no Brasil a gente esteja precisando voltar a fazer campanhas de vacinação, como nos Estados Unidos. Isso é inimaginável. Né? Que a gente esteja em vias de precisar disputar se mulheres grávidas de bebês com anencefalia terão de levar a cabo suas gravidezes. Isso é inimaginável. Mas o que era inimaginável se torna imaginável por meio da desestabilização. O caos informacional é um componente dessa desestabilização. À medida que as nossas fontes tradicionais de informação foram sendo minadas, né? Hoje a mídia está pulverizada, a educação sucateada, e a gente tem sujeitos que orbitam, né, nesse oceano de caos.
Então, eu vou tratar COVID com um vermífugo, porque eu vi um vídeo no TikTok. Eu vou buscar, imagina, né, um chá de limão para tratar alguma coisa, porque eu ouvi falar no meu grupo de transmissão. Isso com o que a gente tem se defrontado é um pouco esse cenário de caos informacional. Agora, como que o capitalismo contemporâneo produz e reproduz, né? Ou gera e gerencia este caos? Bom, a gente tem também já algum acúmulo disso nas ciências sociais, de quanto dinheiro é produzido nas redes sociais com o propagandeamento e a propulsão dessas técnicas de desinformação em massa, né? Aqui no Brasil, a gente cristalizou uma expressão que seriam os gabinetes do ódio, né? Como células organizadas de política de extrema-direita teriam, através dessas grandes empresas de comunicação transnacional, injetado milhões de reais para tomar controle das narrativas. Eu estava aqui pensando, enquanto você falava, eu publiquei um artigo há alguns anos sobre o neoconservadorismo norte-americano e como ele chega ao Brasil, e agora com o documentário da Petra a gente consegue compreender uma coisa que a gente discutia academicamente já há algum tempo, né? Isso, uma linguagem mais acessível. Mas eu estava pensando, esse caos, essa desestabilização, ela na realidade não atinge todo mundo do mesmo jeito, né? Acho que essa é uma questão. A desinformação, ela tem seus alvos preferenciais, são mulheres, pessoas negras, populações periféricas, indígenas, imigrantes, pessoas LGBTQIA+. Você acabou de dizer, né, campanhas de pânico moral, e você traz a questão do nazifascismo, né? Campanhas de pânico moral, elas espalham fake news sobre direitos reprodutivos, identidade de gênero, saúde sexual, vacinação, alimentando medo, preconceito. As pessoas têm medo da ciência, as pessoas têm medo da vacinação, as pessoas discutem a questão do aborto, e o aborto legal, né, como se fosse capaz de provocar infertilidades, de colocar em risco a vida das mulheres. Não estamos falando do aborto ilegal, do aborto sem qualquer aporte científico, mas isso tudo vem sendo trabalhado com muita eficiência, né? Há muita eficiência nesta comunicação, né? E às vezes a ciência mesmo, ou um discurso mais real, a gente não consegue comunicar com tanta eficiência. Quais os impactos que você percebe na saúde, especialmente essa questão atualmente do secretário, né, de saúde dos Estados Unidos, na questão da vacinação, da interrupção das pesquisas com RNA mensageiro, enfim, tudo mais, voltando a um passado, né, do ponto de vista da vacinação. Quais os impactos você percebe na saúde e na dignidade dessas populações vulneráveis, como nós estamos falando, desde o acesso a vacinas, a alimentação adequada? Eu vi um vídeo seu sobre questão de alimentação, se você pudesse falar um pouquinho, eu gostaria. Alimentação adequada, até a exposição a diferentes formas de violência política, de violência social, violência política de gênero e outras violências. Maravilha, professora. Bom, esse vídeo eu acho que foi um dos últimos que postamos lá no canal a respeito do dossiê Bigfoot 2.0, né? Que foi um dossiê produzido em parceria pelo IDEC e pelo a ACT. Nesse vídeo que a gente posta lá no dossiê Bigfoot 2.0, que foi produzido, né, em parceria pela ACT e o IDEC, a gente fala muito sobre todas essas técnicas que a gente tem conversado na nossa entrevista, que são as técnicas de causa informacional, de produção de inimigos desejáveis, de vítimas desejáveis,
e como os lobbies vão sendo usados nesses processos para que alguns grupos obtenham vantagem, né, em decorrência dessa política, ou dessa antipolítica. Então, quando a gente pensa a segurança, a estabilidade de grupos minorizados em sociedades frente aos projetos de desinformação, a gente tem que ter muito explícito também que essa é uma estratégia antiga, que se a gente retoma o nazifascismo, na Alemanha existe uma campanha de produção da imagem de um judeu, né, que não era o judeu. E esse único, definido, singular judeu imaginário vai se tornar o inimigo comum da Alemanha. A máquina de propaganda nazista, ela conta com décadas de acúmulo para o seu funcionamento, mas a gente pode rastrear, já nos anos 20, ali na Alemanha, a produção em série de imagens de judeus transformados em pragas, então em ratos, insetos e morcegos. Essa noção de que uma minoria, e aí quando a gente fala minoria, a gente não está falando em números, né? A gente está falando em acessos a direitos, mas a noção de que uma minoria ela seria balizada, igualizada, pensada em termos de uma espalhadora, uma roteadora de doenças, a gente consegue ter parâmetro para pensar o tempo presente. É muito interessante tentar unir esse ponto com uma dimensão da crítica da economia política, que seria a desestabilização pela qual a gente passa, ela é uma desestabilização material. Nós estamos falando sobre a possibilidade de acessar moradia, que tem caído vertiginosamente à medida que as gerações progridem, né? Hoje, as gerações alfa, a geração Z, elas efetivamente têm a possibilidade muito menor de ter casa própria do que a geração dos baby boomers, né? Do que a geração X. E essa desestabilização, que é material, que é econômica, que é política, ela é assim produzida por um sistema de acumulação de poderes. Então, a gente vai vendo as taxas de desigualdade crescerem, o dado mais explícito para ver isso é a produtividade do trabalho humano, que não para de crescer, e a taxa de salário, de remuneração da produtividade do trabalho humano, que não acompanha a produtividade. A gente já tem elas em desalinho desde os anos 70, e o gap, o buraco entre elas vai ficando cada vez maior, né? Nossa capacidade de trabalho produz cada vez mais, em cada vez menos tempo, e nós perdemos o direito de nos aposentarmos. E nós perdemos o direito a acessos a salários dignos. O nosso poder de compra para o salário mínimo vai se reduzindo. Essa desestabilidade social, ela não é envisionada por lentes de crítica da economia política. Ela é envisionada por críticas, por uma lente de crítica reacionária, ou seja, a responsabilidade pela desestabilização econômica e política de um povo são as feministas, que desejaram inundar o mercado de trabalho, tirando a posição dos homens provedores, acabando com o pai de família. A desestabilização social é por causa do movimento LGBT, que está lutando por privilégios, né, que está desestabilizando a família tradicional. A responsabilidade da instabilidade do mercado formal de trabalho são os imigrantes que chegam num território e podem fazer as funções desempenhadas pelo povo cobrando muito menos. E aí nenhum problema real é atacado, mas
cria-se um diversionismo, né? Agora é possível atacar um moinho de vento, um inimigo imaginário. E esses inimigos imaginários, eles fazem a disputa, e tem algo de brilhante no final da sua pergunta para mim, eles fazem a disputa dos afetos políticos. Parece que a gente não pode vencer esse debate ou essa disputa de forma racional, iluminista, tecnocrática. E isso parece que está explícito. O século XXI tem nos ensinado isso, de que existe uma limitação para o discurso racional. Qual é a limitação para o discurso racional? O apaixonamento das pessoas por causas, né? E a gente tem, né, nessa quadra histórica, um setor político, a extrema-direita, logrando muito mais sucesso em disputar esses afetos políticos. Ou seja, eles têm produzido o ódio, o medo, a aversão como principais motores de propulsão da sua agenda ideológica, da sua agenda econômica, da sua agenda política. Fantástico. Acho que você tocou numa questão importante para nós, assim, do ponto de vista de um diagnóstico, né? Uma análise do cenário, para que a gente possa, a partir disso, pensar o que é possível diante desse caos que nós vivemos, né? E vivemos, não tem como negarmos isso, né? O diagnóstico, ele é claro. Agora, diante desse cenário, Guilherme, queria conversar um pouquinho com você, assim, é claro que é urgente resistir, né? E também muitos sentem um desânimo, uma sensação de impotência, né? E aí eu te pergunto, resistir é urgente, mas é possível? E a resistência, ela também passa certamente pelo conhecimento, passa pela cultura, a sua prática pedagógica, ela é inspirada em Paulo Freire e ela mostra a importância da educação como um processo emancipatório, libertador, né? Educar como prática para a liberdade. Como é que a educação popular, considerando esses novos modelos, esses novos paradigmas que estão postos, como é que essa educação popular pode fortalecer a sociedade contra a manipulação informacional, considerando que estes grupos estão postos, como você disse, né? Do ponto de vista da masculinidade, por exemplo, nós temos os legendários, que são um grupo hoje altamente complexo, que precisamos entender, que estão em todas as classes sociais e formam comunidades. Estas comunidades, o que antes nós tínhamos os sindicatos, tínhamos as comunidades eclesiais de base, tínhamos outros espaços. Você podia falar um pouquinho para a gente, assim, como é que você enxerga do diagnóstico a não diria um prognóstico, mas eu diria assim, como que você enxerga uma possibilidade de resistência diante deste caos a partir das teorias que sustentam o seu pensamento, dos métodos que você imagina do ponto de vista de uma metodologia educacional, emancipatória, libertadora, como poderíamos falar? Ai, professora, esse tem sido o meu ponto nevrálgico para o presente, assim, tanto para pensar, quanto para sentir, quanto para projetar. Bom, existe um diagnóstico disso que nos acomete, né? Em especial quando a gente tem pensado esse cansaço, essa sensação de que, bom, perdemos essa maré, né, que nos traga, num certo sentido. E esse diagnóstico, ele vem também do campo dos estudos culturais. Você tem um crítico cultural dos anos 2000, a maior parte do trabalho dele é feito no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que é o Mark Fisher. Ele é um crítico cultural britânico. Aqui no Brasil ele ficou muito conhecido por um livro chamado Realismo Capitalista. E o Mark Fisher, ele está inserido numa longa tradição intelectual que começa, por exemplo, lá no Raymond Williams, que foi com quem eu abri a nossa conversa hoje.
E o Fischer, ele diz alguma coisa muito bacana, tanto nesse livro, Realismo Capitalista, quanto num outro nele chamado Os Fantasmas da Minha Vida, que é um compilado de escritos sobre depressão e economia. Que o Williams, perdão, o que o Fischer nos diz ali? Em primeiro lugar, parte da nossa apatia, e a apatia resulta sempre em derrota, mas parte da nossa apatia, ela vem do fato de que imaginar o futuro tem se tornado para nós, viventes do século XXI, terror. A gente é incapaz de pensar futuro sem pensar desastre. Seja um desastre biológico, seja um desastre de recursos naturais, seja um desastre de um cenário de guerra, né, o alastramento de um cenário de guerra, mas a gente se tornou incapaz de projetar futuros. E aí existe uma série de autores falando sobre isso, né, sobre o desencanto do presente. O Ailton Krenak, aqui no Brasil, é um desses intelectuais que tem pensado como a nossa incapacidade de sonhar, seja no sentido onírico, à noite, dormir, receber mensagens, mas seja também no sentido de projetar futuros desejáveis, né? Eu sonho com, eu sonho em. A diminuição dessas nossas capacidades nos relega a um presentismo. Nós ficamos eternamente acorrentados ao tempo presente. E aí a gente não consegue produzir nenhum projeto de futuro, porque a gente está sempre combatendo o horror do presente, sem fazer um projeto de longo prazo daquilo que virá, né, daquilo que desejamos que venha. Estou dizendo isso porque romper com o pessimismo do presente, romper com a apatia do presente, romper com o derrotismo do presente, eles são os pressupostos teóricos para que a gente possa produzir as utopias do futuro. Sem com que a gente consiga transformar resistência em um desejo visceral de existência, em um desejo visceral de um futuro melhor, a gente dificilmente conseguirá sair desse marasmo. Só que o futuro das nossas vidas depende disso, né? Que a gente não tenha as nossas frágeis democracias tragadas pelos espectros de extrema-direita, como a gente viu acontecer na Polônia, como a gente viu acontecer na Rússia, na Ucrânia, como a gente viu acontecer com uma série, né, de autocratas ao redor do planeta, como a gente está vendo acontecer com os Estados Unidos, como a gente viu acontecer com o Brasil. Se a gente não deseja que as nossas frágeis democracias, que os sistemas democráticos, eles erodam, eles sejam corroídos, a gente precisa ser capaz de produzir reencantamento. Isso passa por 3 lugares. É impossível reencantar se a gente não tem prazer. Então, voltar a tornar acessível para o grosso da humanidade, a classe trabalhadora, o tempo de qualidade de lazer, o descanso remunerado, as férias, o 13º salário, todos os direitos trabalhistas pelos quais a gente lutou durante um século, né? O século XX inteiro foram essas conquistas. Então, prazer. A segunda ideia é comunidade, como a sua pergunta bem elucida, o outro lado, o espectro oposto, aquele que não tem apreço nenhum por democracia, aquele que não tem apreço nenhum pela vida de minorias, aquele que não tem apreço nenhum pela dignidade humana, esse espectro tem produzido ininterruptamente suas comunidades. Sejam suas comunidades de supremacia racial, de supremacia sexual ou religiosa. Né, o neopentecostalismo no Brasil, ele tem essa característica marcante. Ele é uma comunidade experimental de um novo programa e projeto social. E em terceiro lugar, além da dimensão do prazer e além da dimensão da comunidade, é a dimensão da disputa do futuro. E enquanto
as nossas gestões não forem capazes de tratar com seriedade da transição energética, por exemplo, do abandono de combustíveis fósseis, do abandono da matriz de energia que usamos hoje, vai ser impossível falar sobre futuro, porque efetivamente a gente está pedalando em direção, nadando, remando em direção ao caos, né? Imagina, como que eu vou falar de futuro se para fazer a COP30 eu estou destruindo a Amazônia para levantar a estrada? Como eu vou falar em futuro se eu acabo de fazer na gestão lulopetista o maior leilão de áreas de exploração de petróleo da história da República? Então vai ficar muito difícil falar de futuro nesses termos, e a gente vai voltar para mentira como método. A gente vai voltar para manipulação informacional como método de governo, só que agora com uma cara mais humana. É super interessante, você trouxe uma questão que acho que a gente em outro momento deve até aprofundar, sobre a questão dos sonhos, né? O lugar dos sonhos na produção dos sentidos, né? E eu estou com um doutorando, Guilherme, pesquisando o direito fundamental ao sono e aos sonhos como uma possibilidade de construção do futuro. Super interessante, depois a gente pode conversar sobre isso um pouco mais. Mas eu queria te perguntar, a gente já está... Se você deixar, eu vou infinitamente aqui com as perguntas, mas eu vou respeitando aqui o nosso tempo, porque tem um tempo a ser, claro, lógico, né? A dimensão do tempo. De que modo a arte drag e a cultura pop, elas funcionam como bioética encarnada, desmontando preconceitos e convidando à reflexão? Na realidade, Guilherme, assim, como bioeticista, as pessoas me perguntam assim, o que é a bioética, né? O que é este campo do saber, este neologismo bioética? E eu diria, olha, a bioética é um espaço de reflexão. A bioética nada mais é do que um espaço interdisciplinar, não é verdade? De reflexão, de provocação, de desnudamento disso que está. É como se a bioética servisse para retirada do véu, né? Não estou falando do véu da ignorância lá, mas falando assim, a retirada de um véu para que nós possamos efetivamente olhar para esse fenômeno, olhar para esta realidade e sobre ela buscar as contradições, os dilemas que estão postos. Então, assim, como bioeticista, eu queria te perguntar assim, como é que a arte drag e a cultura pop elas podem funcionar meio que como uma bioética encarnada? Eu vejo uma proximidade enorme, viu? Depois, acho que essa é uma questão para a gente construir teoricamente, desmontando preconceitos, convidando a reflexão e juntando aí para a gente ir encaminhando para um fim, assim... que chamado a essa ação você deixaria, né? O que cada pessoa pode fazer no cotidiano? Claro, você já trouxe muitas pistas, mas para proteger a informação, a saúde pública e as minorias, juntar um pouco essas duas questões, porque você já falou do prazer, já falou da arte, né? Então eu queria um pouco assim que nós misturássemos agora isso pensando nesta bioética encarnada como espaço de desmonte de preconceitos, enfim, um convite à reflexão. Professora, eu adoro a forma como a senhora coloca essa noção da bioética como, por excelência, um campo interdisciplinar e transdisciplinar, porque assim também são os estudos de gênero, assim também são os estudos culturais, né? Eles são, em sua definição, revoltas contra formas de saber. E aí eu acho que isso se conecta de forma visceral com o fazer drag, com a cultura pop, nesse sentido de que tem algo aqui de uma lógica que a gente tem também no Brasil os melhores intelectuais pensando nisso, assim. Estou pensando o Luiz Rufino, o Luiz Simas, que eles são, por exemplo, esses dois intelectuais estão pensando a tecnologia da festa.
Eles estão pensando biopolíticas de encantamento, de apaixonamento, e se é possível a gente fazer um contra-ebó colonial, né? Para quem está de fora do vocabulário dos povos de terreiro, o ebó são os trabalhos. Ebó colonial seriam séculos, aqui no Brasil, 5 séculos, de trabalho colonial que foram nos desencantando, né? Pensar os povos de diáspora africana, pensar os povos originários brasileiros, que eram povos que estavam inseridos em uma lógica não produtivista. Em certa forma, a ideia da festa como um modo de vida, a ideia da festa como laboratório, a ideia da festa, da celebração como palco de descoberta, ela tem algo que nos interessa para pensar essa questão. E aqui, a drag está aqui, né? É essa ideia de que existe no germe da festa, da celebração, da drag, da cultura pop, existe no germe dessas entidades, desses fenômenos, o antiprodutivismo. Eu não vou para a festa para performar, mostrar, consumir, pelo contrário, né? A ideia da festa é uma forma ritual de lidar com a experiência humana, de lidar com a passagem do tempo, né? A festa, ela não tem um propósito utilitarista, ela não serve para. Essa é a subversão da festa, né? Transformar o carnaval numa data de vender bebidas, né? Numa data de tornar a indústria de bebidas ainda mais ultra multibilionária. Existe uma perspectiva que não é essa. É de ver ali a potência da vida. É de ver ali o tecido da vida. E que é algo que desafia a lógica da produção ininterrupta, é algo que desafia a lógica da performance, é algo que desafia a lógica o que virou, né, a corrida de ratos que virou a vida acadêmica no neoliberalismo, né, quem publica mais rápido, quem põe mais artigo, quem fatia a sua pesquisa num salame mais fino para publicar um artigo por semana. Então, para fora disso, existe alguma coisa que a gente sabe muito bem, que a gente tem muito teórico pensando a respeito, que é a lógica da festa. E qual é a lógica da festa? É que no seu ritual, nos seus componentes, nos seus significados, nos seus valores, existem duas possibilidades. A gente deixa de ser quem era e a gente se torna quem verdadeiramente é. Então, na festa, a gente deixa tudo para trás. As preocupações, os prazos, as datas. E na festa, a gente pode dançar como se ninguém estivesse olhando. A gente pode comer a comida que não é do dia a dia. A gente pode beber a bebida que não é a do dia a dia. E assim sucessivamente. Existe nessas tecnologias ancestrais alguma coisa muito potente de combate, alguma ideia muito potente de combate, de que a vida pode ser outra coisa que não uma corrida de ratos produtivistas. Eu gosto de ir por aí para pensar que a drag ela é algo disparatado, despropositado, descabido, e que maravilha que assim ela possa ser. Porque a gente precisa de alguma insanidade, destemperança, para combater essa lógica racionalista absurda que produz a distopia, né? A gente precisa de um pouco de loucura para ser utópico. Lindo. Fechando aqui, né, estava pensando
a alegria é transgressora, né? E ela é transgressora, mas ela é profundamente incômoda para o sistema, né? E por isso, talvez, Guilherme, a gente possa pensar isso, né? Que a festa, como esse espaço de alegria, de liberdade, de arte, de convivência, eles acabam se tornando também um espaço de resistência, de construção política, né? Então, acho que a alegria, como esse modo de ser no mundo, esse modo de estar no mundo, né, precisa talvez ser repensado. Eu, por exemplo, no direito, o direito é muito sisudo, né, o direito é muito formal, o direito é muito de uma estética portuguesa, né, de Coimbrona. Quer dizer, é preciso transgredir esta ordem, né, para um jurista, por exemplo, discutir a alegria, discutir a arte, discutir a convivência, discutir a festa, né? Acho que precisamos construir esses novos espaços de resistência, de construção política. Adorei, foi muito, muito bom. Queria te ouvir aí, então, uma última mensagem para a gente encerrar. Nossa, passou tão rápido, mas eu acho que essa é sempre uma característica das boas conversas. Elas transcorrem sem que a gente perceba quanto tempo passou. Bom, quero agradecer o espaço, o convite, o laço. Foi um prazer estar aqui com você, professora. Queria dizer para a senhora que a primeira vez que a gente se conheceu, eu a conheço por intermédio dos seus alunos, que são apaixonados e encantados por você. Então, que legal. Obrigada. Fiquei muito contente por poder estar aqui, por poder dar continuidade à nossa conversa, e dizer que eu sigo acreditando que só existe um tempo de luta, que é o nosso tempo de vida. Então, como a gente só tem esse tempo, a gente pode fazer com ele coisas grandiosas, assim. A gente pode seguir, para usar as palavras da Virginia Woolf, a gente pode seguir riscando fósforos de forma inesperada no meio da noite. A gente pode seguir produzindo essas iluminuras diárias, esses milagres que irrompem a escuridão. O grande farol, a grande revelação, talvez ela nunca venha, talvez ela nunca virá, mas a gente tem diante de si a capacidade de ser vagalumes, né, e pensar talvez uma revoada enorme de vagalumes. Se a gente for capaz de manter acesa alguma luz que cada um de nós tem consigo, a gente consegue vencer períodos de escuridão. Olha, que lindo, assim, fechando, né, assim, dizer a você que foi um momento de alegria, sabia? Foi um encontro feliz, um encontro de alegria, e isso para mim era tudo que eu esperava desse momento, e certamente a bioética, a SBB, Sociedade Brasileira de Bioética, os bioeticistas brasileiros e as pessoas que não são bioeticistas, mas que entendem a lógica da bioética, né, essa ética da vida, do cotidiano, essa ética encarnada. Eu acho que certamente, ao assistir esse videocast, se sentirão da mesma forma que eu estou aqui gravando com você. Obrigada, querido, muito obrigada, muito bom. Espero que você se aproxime da bioética cada vez mais, viu? Quem sabe um sonho, eu sou uma pessoa carregada de sonhos, de expectativas, quem sabe você não venha a fazer parte desse time da bioética junto com a gente na Sociedade Brasileira de Bioética. Estamos completando 30 anos agora e para nós seria uma honra ter você junto conosco. Um abraço, um beijo grande, viu, querido? Muito Foi obrigada. Um prazer, de alguma forma esse convite já está aceito, porque eu já estou aqui. Esse videocast também é um pouco a SBB. É a SBB, certamente. Beijo grande, querido. Muito obrigada. Este foi o Questão de Vida, o videocast da Sociedade Brasileira de Bioética. Eu sou Elda Bussinger, estou presidenta da Sociedade Brasileira de Bioética e agradeço por você que nos assistiu e escutou. Te convido a compartilhar esse episódio com quem você acredita que merece se informar mais sobre bioética e sobre questões que atravessam a nossa vida. Até o próximo episódio.